Especialista em cortes e mechas, Sublimaster personalizados, canecas, quadros, azulejos e uniformes. Dr. Pharma, suplementos esportivos e vitaminas. Clínica Íntegra Saúde Caçapava, 14 especialidades de saúde. Cinto Aroma, cosméticos naturais e produtos aromáticos. Elaine Pelógia, micropigmentação, depilação e cílios. Terapia do baralho cigano, aconselhamento espiritual. Joselaine Soares, terapeuta facial naturalista. Carm, Social Media, microdose de ayahuasca, a medicina sagrada. Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível, além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em @Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz, 1620. Loja 7A Belém, Taubaté, no 2Go Center. Agora na 99 FM, Saúde em Foco, com Tatiana Fedato Andrade, entrevistando autoridades da área médica, holística e bem-estar. Participe no ar, Saúde em Foco. Muito bom dia, meus queridos ouvintes! Chegando mais um programa Saúde em Foco no ar para você, 10 de agosto. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, do perfil do Saúde em Foco Podcast. Já entra, já segue a gente. Também ao vivo pelo Facebook da rádio, @99FM, só sucesso. Hoje, mais um sucesso de tema. Olha que interessante, terapia do sono infantil. E a minha convidada hoje é a doula Letícia Tenório.doula. Já entra lá, Letícia Tenório, o nome dela, e o @LeticiaTenório.doula. Você tem criança em casa? Você tem alguma dificuldade? Tem bebezinho pequeno? Como a gente sofre quando a gente tem bebê pequeno, sabe o que é? Nossa, é uma loucura. E aí, se a criança não dorme, a gente também não dorme. Então, acho que a terapia tinha que ser pros pais também. Familiar, é verdade. Bom dia, Letícia. Seja Bom bem-vinda. dia. Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer enorme estar vindo aqui na rádio falar um pouco de um tema que eu acho que é muito importante. Porque sono é uma das coisas que a gente sabe que pega, né? Especialmente no puerpério. Muito Obrigada bem. pelo convite. Bom, lembrando que também você pode fazer aquela sua consulta de graça no 988680999. Manda o seu áudio sucinto, coloca seu nome e sua cidade, escreve também que a Letícia está aqui para responder. Aproveita aquela consulta de graça. Muito bem, @Saúde em Foco no YouTube, no Instagram, já segue a gente para você sempre ter em primeira mão toda a programação que acontece neste programa que já vai fazer 2 anos em novembro, passa rápido, né? Muito bem, vamos iniciar o nosso programa. Mas antes, Oswaldinho, solta aquela dica de saúde lá, por favor. Olá, ouvintes da Rádio 99 FM, do programa Saúde em Foco. Meu nome é Elaine Pelógia e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o lash lifting. O lash lifting é um procedimento que consiste em curvar os cílios naturais e deixá-los mais alongados. Não é necessário colocar nenhum tipo de fio artificial nesses cílios. E o mais bacana desse procedimento é que você pode fazer uso do rímel. Ele tem a durabilidade de até 60 dias e também não é necessário fazer manutenção. Se você tem alguma dúvida a respeito desse procedimento e tem vontade de ter os cílios naturais e curvados, entre em contato através do nosso WhatsApp 12981325977 ou através das nossas redes sociais, @Elaine Pelógia. Tenham todos um ótimo dia. Muito bem, querida, bom dia. Vamos lá, Letícia Tenório, você é doula, você é consultora de amamentação. Sim. Quem mais você é e há quanto tempo? E eu sou também educadora integrativa do sono infantil. É um instituto americano que faz essa formação, né, o Instituto Family Wellness. E também sou bióloga, fui professora por 20 anos. Hoje em dia, depois de me transformar aí como mãe, eu fui para essa área da maternidade. Você percebe, né? Eu pego desde o parto, pós-parto imediato e o sono, que a gente sabe que é um dos maiores problemas que a gente vê
quando tem bebê pequeno em casa, né? Nossa senhora, é um caos. Tá, vamos lá. Terapia do sono infantil. Eu nem sabia que o sono infantil podia ser terapêutico dormir, mas pelo que eu entendi o que precisa ser feito pra gente ter um sono terapêutico, Legal. né? Vamos lá. Até porque a gente fala muito, a gente acha muito que o sono da criança é igual ao sono do adulto, né? O sono do adulto, ele é um sono já estabelecido em fases. A gente tem micro despertares à noite, né? A gente não dorme uma noite toda. A gente acorda, volta a dormir, acorda, volta a dormir. Só que a criança tem isso num ritmo de sonecas também. Então é muito bagunçado para a cabeça dos pais entender como que é o sono da criança. Então a terapia vem no sentido de trazer para esses pais um pouco do conhecimento do que é o sono da criança. O que esperar com uma criança de 4 meses, 8 meses, 1 ano. Como é que é o sono? Quanto tempo vai ficar acordado? Quanto tempo vai dormir? Como é que eu sei que tá com sono? Como eu preparo esse ambiente? É o que você falou, o sono é da família, né? Se a gente cuida desse sono também da família, dos pais dentro desse processo, por isso que é integrativo, ele olha o todo. A gente sabe que isso tem chance de uma criança adormecer tranquilamente, porque dormir, criança sabe dormir, né? Desde o útero a gente sabe dormir, a gente tava lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente dormia. Então assim, não é o problema de fazer dormir, porque todo mundo sabe, mas é facilitar esse sono. Então trazer uma terapia no sentido de facilitar o sono dessa criança, né? Como? Ai, muita Porque coisa eles não gostam de dormir. O meu primeiro filho, eu falava que eu tinha que dar um sossega-leão nele, porque eu tinha que agarrar ele, grudar, e eu ficava tão nervosa que eu ficava dando a neném, tipo, não, neném, pelo amor de Deus, porque, eu não sabia o que fazer. Super. O que a gente faz quando a gente quer dormir, eles não querem, Nossa. Letícia? Então, é que tem muito pra ser olhado, né, que eu falo assim, quando a gente olha uma criança pra adormecer, normalmente, às vezes, a gente sempre pensa que pode ser que a gente esteja fugindo um pouco desse horário e a criança já tá numa exaustão. Por isso que você tá ali tentando fazer a criança dormir, já perdeu o timing do sono, sabe? Passou da hora. Passou um pouco da hora. Aí que ela não dorme. Aí que não dorme. Aí o cortisol aumenta e a criança entra num ciclo de estresse tremendo. E aí o cuidador tá estressado, a criança tá estressada, ninguém vai dormir mesmo. Então o que a gente primeiro precisa entender, né? O tempo que essa criança consegue ficar acordada. Cada criança, eu falo que é uma bexiguinha de aniversário, né? A gente tem pressão de sono compatível aí com a bexiguinha de aniversário. Ao longo do dia, a gente dormiu essa noite, a bexiguinha nossa esvaziou. Ao longo do dia, essa nossa bexiguinha vai enchendo. E aí, quando a gente precisa dormir, a bexiga tá bem cheia, a hora que a gente adormece, a nossa bexiguinha esvazia. Sim. A da criança acontece a mesma coisa, vai esvaziando e enchendo, só que num tempo mais rápido. Muitas das vezes, os pais não percebem os primeiros sinais de sono, aquela criança já tá num ciclo de exaustão, a bexiga já tá para explodir, e aí a gente precisa ir para estratégias mais emergenciais mesmo, botar num carro para dormir, né? A gente fala que o carro ajuda bastante. Pra caramba. O sling. Você chegou a usar sling na Usei. época? Que sling é um recurso fantástico. A bola de pilates, que ninguém sabe, mas... Não. Você já ouviu falar? Não. Não. A bola de pilates a gente pega pra quem tem em casa, às vezes grávida que tem em casa, né? A bola de pilates, se você quica de levinho, a criança fica num ritmo gostoso. É o ritmo que ela tinha na barriga, né? Principalmente pra recém-nascido. Então ajuda a adormecer. A gente usa alguns recursos pra ajudar essa criança a voltar pra se sentir no útero, pra ela acalmar. Principalmente se é uma criança menor, né? E olhar também a questão do ambiente. Antigamente, não sei se você é dessa época, Tati, mas falava, a criança, ela tem que dormir pouco durante o dia, pra noite ela conseguir dormir. Então, durante o dia, não deixa dormir, né? E aí, deixava a criança no ambiente iluminado, nas sonecas durante o dia, dormia pouco. A gente já sabe hoje em dia que é o contrário. A ciência mostra, isso não sou eu falando, é a ciência, que a criança precisa dormir durante o dia e esses sonecas têm que ser no escuro. Então, é o contrário do que a gente imagina, né? Então, facilitar esse ambiente gostosinho durante o dia. Colocar a criança no ambiente escurinho. Ela pode dormir, então. Super, e precisa precisa, dormir. exatamente, Essa é a questão, precisa porque dormir. a criançada, a gente foi de uma cultura que falava que não podia dormir pra dormir à noite. Na verdade, só que o sono dessa criança, ele é quebradinho mesmo. Então, ela precisa dormir do dia pra poder dormir Se bem a à gente noite. precisaria, né, dormiria fácil, imagina uma criança que tá em Nossa. construção de tudo, É né? isso, porque o horário da noite, exatamente, Tati. É o horário que você tá solidificando memórias, né? O filme lá, o Divertidamente, mostra muito isso, né? É a hora que você coloca ali as suas memórias de longo prazo, é a hora que você libera hormônio pra crescer, é a hora que você faz um monte de coisa. Então, precisa dormir. Não é que a criança tá dormindo porque, ela vai, à noite ela vai dar o rebote. Não, ela precisa dormir e mamar. No começo dos 3 primeiros meses a gente fala. É comer, dormir e mamar, né? E depois vai ficando mais acordada, vai conseguindo, né? Com essa pressão de sono.
né? Mas é esperar esse tempinho pra ela conseguir descansar o corpinho dela. Quais são os sinais que a criança dá desse soninho para não passar do tempo? Cada criança tem um tempo, tem o seu próprio sinal. Por isso que a gente fala que não tem um manual pronto, que a gente fala muito dos olhinhos vermelhos, coçando, né? De criança que tá bocejando, mas às vezes, Tati, isso já é um sinal tardio. Então você vai ver essa criança já tá azedada nesse sinal. Então às vezes a criança que tá um olhar meio parado assim, já é um sono. Uma criança que fala, ela tá lá, né? Tá com uma carinha de sono. Ou o meu filho, por exemplo, que é o oposto. Ele entra no ciclo de uau, ele fica super animado. Isso já é um sinal de sono pra ele extremo. Ele fala, nossa, mas não tá com sono, tá super animado. Então quando fica muito agitado... É o cortisol alto, querendo dormir. Isso, tá querendo dormir, exatamente. Então assim, a gente tem que perceber qual é o ritmo da criança. Você vai olhar pra ela e falar assim, nossa, talvez o olhinho vermelho demorou muito pra dormir. Se a gente tentar adiantar aí 10 minutinhos pra ver se dorme um pouco melhor, em vez de esperar chegar esse olhinho vermelho da próxima vez, eu vou tentar ali me adiantar. Vi que ele tá meio paradinho, olhar parado, já tento levar pro quartinho. Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui. A gente podia falar assim, que a maioria faz, não faz certo. Então, a maioria é o seguinte, não identificou o sono, tá ruim, e aí sim, porque a terapia é justamente para quando a gente tá querendo resolver alguma coisa. Porque quem tá tudo certo não faz terapia, não é verdade? Exato. Então, quem tá por aí, que não consegue identificar isso, nessa loucura aí do nosso dia, o que tem que fazer então? Já passou, já ferrou tudo. Sim, aí vai pra estratégia emergencial. Qual? Que é o que eu falei das coisas que a gente sabe que a criança dorme mais rápido. Às vezes, Tati, é até mamando. Aí nessa que entra a mãe, mas se eu ficar dando peito toda hora pra dormir, aí eu vou acostumar essa criança a mamar dormindo, né? Que é a grande questão, né? Só que não, gente, a criança, ela não acorda. Na verdade, a associação existe, tá? Ela não é uma associação que, vamos falar assim, não existe associação de peito e dormir. A criança, ela dorme mesmo mamando. Mas ela acorda e mama, ela não acorda para mamar. Então não é uma associação direta. Então não precisa ter medo. Ao contrário, a gente tem aí os estudiosos, Daniel Siegel, que é um cara que fala muito sobre o apego, que se você for ler sobre isso, uma criança que nos 2 primeiros anos de vida ela tem muita segurança, ela se sente conectada, ela consegue sugar, acalma muito, né? Porque estimula o parasimpático, acalma o corpinho dela. Ela consegue se relaxar esse corpo, é uma criança que vai conseguir se sentir mais segura para até adormecer sozinha. Tem essa tal da autonomia do sono que as mães tanto querem, né? Então, tá ali na exaustão. Bota no peito. Se o peito vai resolver o problema, não é a questão de tirar o peito neste momento. Pois a gente pode trabalhar outras associações. É no carro que dorme. Eu boto no bebê conforto, na hora de ir pro supermercado, dorme. Então, bota no carro, pelo menos uma vez ou outra, até você vencer Quantas vezes já fiz isso? Coloquei no carro, dei um rolezinho no condomínio, voltei, ele dormiu. Aí a mãe chega em casa, põe o bebê no berço e o bebê acorda. Né? O que a gente faz com isso? É verdade, o berço é uma questão muito assim, todo mundo fala, poxa, mas o berço parece que tem espinho, né? Coloca no berço, acorda, toda hora que eu tento passar pro berço, primeiro, passar, né? A gente fala que a criança, ela tem fases de sono que nem a nossa. Quanto menor, ainda é uma fase mais simples, vamos falar assim. Então, às vezes, você vai passar essa criança, ela não tá na fase do sono profunda ainda. Aí, na hora que você vai passar, essa criança desperta. Então, tem um tempo de latência que você tem que ficar com essa criança ali no colo até ela conseguir adormecer de fato para um sono profundo. Aí, você passa pro berço. Então, por exemplo, deu lá uns 10, 15 minutos que mamou. Tá dormindo ali apagada. Você viu que o bracinho você levantou, soltou, já pum, né, caiu. Provavelmente ali é um bom momento pra você tentar passar pro berço. Não, só que eles são do contra. Às vezes não. Então assim, mas perceba o sinalzinho de como ela tá. Se tá adormecendo profunda, se tá... E a hora de passar pro berço também. Muita mãe vem passar pro berço, passa assim, né, como se fosse um pacotinho mesmo, né? Eu falo que o bebê, ele tem a sensação de que vai cair quando tá indo pro berço. E é isso que faz ele despertar, o reflexo que dá, né, aquela mãozinha, reflexo de Moro. Então, passar pro berço, põe sempre o pezinho primeiro, depois bumbum, costinha e por último cabeça. A sensação de cair vai ser menor pra ele, sabe? Então, vai devagarzinho. Ele vai se sentir apoiado o tempo todo. Isso. Que interessante. Muito e no berço você pode usar o charutinho, se a criança gostar, o saco de dormir, porque ajuda nessa época de frio gostosa, né? O saco de dormir. Então tem estratégias. Deixar o berço bem quentinho. Super. É uma boa também, né? Vamos ter que agora fechar esse bloco e no próximo, na volta, eu vou contar o que eu descobri que eu fazia que deu super certo. A gente já volta, legal. Fica aí. Vai descobrir assim, né, Lê? A número 1 do Vale 99.
Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível, além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em @Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz, 1620. Loja 7A Belém, Taubaté, no 2Go Center. Deixe sua casa ou sua empresa do jeito que você sempre sonhou, com móveis sob medida de alta qualidade da WJ Movelaria. Contate a nossa equipe agora mesmo pelo WhatsApp 12 988958158. 988958158. Pensou em móveis sob medida de qualidade? É na WJ Movelaria. Guarde bem esse nome, hein? WJ Movelaria. Imagine seu negócio em evidência, ganhando destaque com a maior audiência do Vale. A Rádio 99 FM tem o prazer de apresentar uma oportunidade exclusiva para você, empresário e comerciante, que busca alavancar a visibilidade da sua marca. Agora, você pode estar em destaque. Saiba mais no nosso Instagram, @99FM Só Sucesso. Feirão dos Pais no Auto Shopping Taubaté. Um mês de super ofertas. Veículos abaixo da tabela. Financiamento rápido e fácil. Seu crédito aprovado na hora. 11 super lojas. Para você escolher o melhor negócio. Todas as marcas e modelos reunidas em um só lugar. E tem mais. Super atração neste sábado. Traga as crianças para conhecer de perto o robô Bumblebee. Venha tirar fotos e interagir com o mais famoso dos Transformers. Feirão dos Pais no Auto Shopping Taubaté. No coração da cidade. Estacionamento do Taubaté Shopping. Todo sábado, das 5 às 7 da manhã, na 99 FM. Manhã Sertaneja, com Donizete Costa, aqui. 99. Voltando com terapia do sono infantil com a doula e educadora de sono infantil, a Letícia Tenório. Segue lá, @LeticiaTenório.doula. Estamos ao vivo no perfil dela, no meu, Tatiana Fedato, no @Saúde em Foco Podcast, YouTube e Instagram. E também ao vivo no @99FM Só Sucesso. Manda sua perguntinha pro 988680999 agora. Vamos ver aqui, ó. A gente tem alguma participação aqui. A Marília Carvalho, odontopediatra. Ótimo programa para vocês. Que legal. Muito grata por estarem aqui. Muito bem. Letícia, eu descobri... antes de eu falar o que eu descobri, né, para poder ali dormir, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês, gente. Joselaine.terapeuta naturalista. Vocês sabem que cada vez mais eu tô gostando mais dos tratamentos... naturais, né? Então, conheça o trabalho da Joselaine. Olha, ela faz clareamento vegano, manchas de acne e melasma, detox facial, tratamento de acnes e controle de oleosidade, revitalização labial, protocolo para pele madura, que é o que eu faço, mais massagem anti-idade, massagem pantalas, ventosa facial, clareamento de axila e virilha. Olha, isso eu não sabia. Protocolo foliculite, spa de mãos e pés de seda para rejuvenescimento, máscaras de porcelana, protocolo pele madura, hidratação facial, limpeza de pele, tudo com produto natural. Para agendar uma visita, 997672128. Ela atende na Rua Marquês do Herval, 355, lá no centro de Caçapava. Entra lá em contato com ela, Joselaine.terapeuta naturalista, e se surpreenda com esse tratamento vegano e a sua pele vai melhorar muito. Vamos lá. E aí, conta então. Seguinte, que não dorme. Aí você vai ouvindo um monte de coisa que as mães vão ensinando. Aqui que eu descobri o famoso paninho, Letícia. Sim, aquilo faz a criança dormir. Aí eu deixava esse paninho comigo o dia inteiro no meu peito. Quando eu colocava ele na caminha, o paninho já tava ali. Então ele sentia o meu cheirinho. Mas até eu descobrir isso, meu bem, foi uma loucura. E outra coisa que eu fui vendo, deixar o bercinho quentinho. Sim. Então vai dar aquele lençol gelado, pôr aquele cobertor
cobertorzinho pra ele já ir, né? Isso. E também o lance que você falou charuto, né? Mas dá também pra poder usar cobertor, fazer uma caminha tipo gato, não é? Sim, porque tem isso, né? O berço é gelado, ele na verdade, pelas normas de segurança, ele tem que ser um berço sem nenhum acessório em volta. Aí você falou do cobertor, uma coisa que a gente faz muito é colocar embaixo do lençol. A gente faz um rolinho, imagina que você pega o cobertor, enrola ele, faz um charuto comprido. E aí você faz um U e coloca embaixo do lençol, de um lado, e põe do lado o outro U, assim. E tampa, porque aí é uma medida de segurança que a gente fala, porque a criança tem o risco dela tirar, né, e colocar no rosto e tal. Então fica seguro e fica um ninho seguro pra ela, né, que é maravilhoso. Isso que você falou da naninha também, não é toda criança que pega, mas criança que pega às vezes se dá bem, porque é o cheiro da mãe, você consegue criar essa barreira até pra quando passar ali pro berço, não ter o ventinho que bate, né, então a gente às vezes enrola o paninho em volta da criança na hora de botar no berço, ou o travesseiro também. Põe na criança no bumbumzinho e na hora de passar ela não sente tanto essa diferença de temperatura, né? Só lembrando que, para o caso das naninhas e criança menor, a gente pega xuxinha de cabelo. Que é naninhas? As naninhas são esses paninhos que você tá falando aí. Ah, não sabia. Chama de naninha, né? Um pano, pode ser um ursinho, pode ser... O paninho pra criança menor, a gente só recomenda que você pegue xuxinha de cabelo e prenda na naninha. Vai dando lá amarradas, assim, na naninha. Por quê? Porque a naninha solta também com criança menorzinha. Às vezes a mãe quer deixar uma naninha pra ver se dorme, porque ela agarra a naninha. Ela agarra, né? Então só usa essa medida de proteção pra criança também não colocar no rosto. Então, prender com xuxinha de cabelo a naninha, em vários pedacinhos, ajuda essa naninha a não ficar aberta e não ir no rostinho dela. Que legal. Mas é super legal mesmo, Tati. Você percebeu que foi efetivo, então? Na hora, mas legal. Até descobri outra coisa que eu fiz também, gente. Mães, eu não sei se eu fiz certo, mas eu vou contar. Chorava quando eu ia lá, a chupeta tinha caído. Botava a chupeta, caiu. O que eu fiz? Peguei uma fita crepe, grudei a chupeta no Ariel, assim. Não, mas eu deixei aquele espacinho, porque ele fica fazendo assim, né? Então a chupeta vai e vem, vai e vem. Então eu deixei um espaço pra respirar, pra chupeta ficar meio solta quando ele não quisesse, mas não cair diretamente. Na primeira sucção, a chupeta volta. Soltam, né? Menina, foi uma benção. Aí depois da fita crepe, com esse espaço entre a boca e a chupeta, eu consegui dormir. Caramba. E ele também. O único lance da chupeta é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque já tem casos de criança que vomitou e tava com a chupeta presa, assim, e aí acabou aspirando. Então é bem sério. Hoje em dia a gente fala desse lance de prender, tinha muita gente que prendia mesmo, fazia. Né? Então é assim, só tomar cuidado, porque às vezes a criança tá ali, acabou de mamar e tal, você botou a chupeta. Aí a criança pode regurgitar e nessa ela pode... Mas antes de mamar tem que arrotar, não tem? Sim. Isso melhora o sono? Na parte de arrotar toda a criança, assim. Agora falando da parte da amamentação, a criança, se ela mama bem, né, não tem ali entrada de ar, normalmente essa criança ela fica verticalizada 10 minutos e depois ela pode dormir sem problema algum, sem arrotar. Mas algumas crianças, elas precisam arrotar, né, no sentido de que se é uma mamadeira ou se é uma mamada que, no peito que exigere mais ar, a gente precisa mesmo ver que essa criança solte esse ar, né. Mas uma mamada, por exemplo, deitada, normalmente tem mãe que amamenta deitada e não tem risco de dar problemas de ouvido, né, otite que falava antigamente, né. Não precisa levantar essa criança, você vai deixar ela deitada e observar ela ali pra ver se tá tudo bem. Então, nesse caso, se a criança tá ali deitadinha, é só tomar cuidado com isso. Porque a criança pode regurgitar, se tiver com a chupeta é perigoso, sabe? Então, o que a gente recomenda? Para quem usa chupeta como um recurso, às vezes ter mais de uma no berço. A criança tira, fácil. Pega a outra e coloca ali, né? Às vezes fazer recurso de deixar 4, 5. Principalmente criança maior que já consegue botar a chupeta na boca, a gente sabe que é mais fácil para essa criança. Se ela achar a chupeta, ela mesma já se autoconforta, vamos falar assim, ela consegue... Tem idade, assim, aquelas que dormem melhor e qual idade? Tem essa diferença? Então, na verdade, o sono ele vai mudando, né? Os números de sonecas durante o dia. A gente sabe que uma criança maior de 1 ano, ela já é uma criança que tem um sono mais estabelecido, as sonecas já são só 2, aí normalmente os horários são mais fixos, e ela já pode adormecer uma noite inteira. Não é nosso objetivo principal na terapia do sono, porque aí você fala, nossa, mas então você não promete que minha criança vai dormir a noite inteira? Não, porque tem criança que precisa adormecer ainda por algum motivo. Ela acorda ou porque ela precisa dos pais, ela precisa se sentir segura, confortável, enfim. Mas se essa criança já tá com tudo estabelecidinho, redondinho, é uma criança que já consegue adormecer a noite inteira,
teoricamente dá pra ela seguir a partir de 1 ano com sono mais tranquilo. Mas ainda mais velha ainda fica mais fácil ainda, porque lá quando fica uma soneca só, 3 a 5 anos que perde a sonequinha, então aí o sono noturno fica maior e as sonecas deixam de existir. Aí facilita um pouco o sono noturno ter mais pressão, né? Ele acontece mais fácil. E essa criança já se alimenta de comida, né? Então ela não vai precisar não necessariamente da mãe ali toda hora pra mamar, né? Em alguns casos, deixa eu ver que tem umas questões maiores, a maioria das vezes não, né? Essa criança já dorme uma noite inteira com a barriguinha cheia, tranquila. O que você vê que a gente, mãe, faz errado e isso prejudica o sono do bebê? Na verdade, assim, até uma das coisas que eu fico, assim, meio preocupada de falar, porque errado é uma palavra pra mim muito forte. A Super Nanny, quando veio pro Brasil, nada contra, tá, gente? Né, enfim. Mas ela veio com essa ideia de falar assim, você tá fazendo errado, tal, e apontava, né? Você lembra desse programa? Assistia super. Mulher fazer as mães chorarem, né? A minha ideia não é essa, não é trazer essa mãe a ideia do que ela tá fazendo errado. A gente não conhece. Então, tudo que é desconhecido, até o momento que a gente não conhece, a gente fala, tá tudo bem, né? A gente tá fazendo testes, a gente não quer o pior do nosso filho. A gente quer dormir, a gente quer que a criança durma também. Então, assim, as mães, elas, na verdade, a gente vê que elas fazem tentativas, né? O que a gente mais vê das tentativas que são frustradas é essa questão do peito. Essa é a campeã. Então, assim, eu não vou dar peito pra mamar porque eu quero tirar a associação do peito, pra essa criança não ficar mal acostumada a dormir só no peito. O que eu vejo na prática, Tati, atendendo muitas famílias, que quanto mais a gente consegue dar pra essa criança segurança pra dormir, seja com peito, seja com o que for, tal, essa criança, ela vai depender menos do peito. Então, porque assim, a criança usa o peito como recurso de reconexão, né? Claro, então, de acolhimento. De acolhimento. Assim, se a gente consegue encher esse tanquinho dela, muito mais fácil ela não precisar desse peito depois. Então a conta é justamente outra. Exatamente. A gente aprendeu tudo errado, Letícia. Mas assim, é tentativa, né? Cada criança é única, a gente vai descobrindo. Tem mãe que coloca o ambiente muito na luz mesmo ainda. Não pode, né? nem aquela luzinha, né? De nada. Fala, mas vai ter medo do escuro. O medo do escuro ainda não existe pra bebê. O medo do escuro, ele é desenvolvido depois, a partir dos 2 anos. Então, não fiquem tranquilas que ela não vai gritar de medo de escuro, né? São outras demandas. E essa luzinha que você tá falando, Tati, atrapalha pra caramba. Pra caramba, até nós. Até a gente, né? Às vezes fica irritado com a luzinha na TV. Eu durmo com aquela venda, eu também. Letícia, adoro. Também, só durmo com a vendinha. E é o ideal, né? O sono, a gente fala que de 0 a 5 escuridão, sendo 5 escuridão total, teria que ser 5 pra soneca. Até de dia, bebê vai... Até de dia. Criança tem que fechar tudo. Sim, não é assim, eu vou fazer a soneca sendo a luzinha pra ser melhor, pra entender que é dia. Isso piora, porque a criança não tem um sono tão restaurador como ela poderia ter, e muito mais fácil ela acordar dessa soneca, porque a luz bateu ali. Mas e se ela tá no sofá e de repente adormeceu? Aí deixa. Aí pode, ou você transfere, se você conseguir. Não, melhor não. Ou, dependendo da estratégia, deixa ela acorda. Gente, porque você que tá aí ouvindo, você que é mãe, você que tem um bebê, pelo amor de Deus. A gente, o que mais quer, a gente luta, né? Pelo Jesus amado, olha, esse negócio de romantizar a maternidade, maravilhoso, mas tem um lado punk que ninguém admite, ninguém conta, porque é foda, meu Deus do céu. Nossa, e a galera pinta uma ideia de que, mas a mãe tem que saber amamentar, porque já tem peito, a mãe tem que saber fazer o filho dormir. A gente tá aprendendo junto, né? Tá aprendendo tudo junto, e é muito hormônio, né, Tati? A gente fica numa época da nossa vida que, assim, passou, a gente viu comercial de margarina na TV, a gente chora, né? Então é muito... Exatamente. Os nossos hormônios mudam muito, né? Então, assim, dicas pra essa mãe que não faz nada direito. Ninguém faz direito. Faz? Não faz. Senão sua profissão não estaria crescendo. Pra isso, né? Pra ajudar. Que bom, né? Verdade. Quais são as dicas? Então, a pessoa pode contratar você pra você dar essas dicas pra ela. Sim. Que dicas que você daria? Legal. Na verdade, quando a gente fala de sono, a gente olha tudo menos o sono que eu falo, Tati. Porque a gente não olha só o sono, a gente olha como essa criança tá comendo durante o dia. Então, observa, sua criança tá tendo boas refeições, tá mamando bem, tá ganhando peso. Olhar o ambiente que eu falei pra vocês, né, de tentar deixar esse ambiente fresco, gostosinho agora que tá frio, proteger do frio, né, pensar no escurinho, o ruído branco pra criança menor, que é aquele barulhinho da rádio, né, shhh, né, o barulhinho que a gente escuta, que é o barulho do útero, né, que falam. Isso ajuda muito pra criança menor. Olhar essa criança... Musiquinha instrumental também pode? Então, sabe por que não? Olha que doideira, né? O som, ele tem que ser contínuo. Se ele tiver quebras, a criança acorda nessas quebras. Por exemplo, daí daquela quebra, a criança
Então, o sono contínuo da rádio, por que a gente fala que avião dá sono, assistir da TV que a gente tinha antigamente, dava soninho? Porque o útero lá dentro, quando a gente estava no útero da nossa mãe, o sangue estava correndo em um som contínuo, ficava e a criança não tava no silêncio, né? Por isso que criança à noite acorda e de dia ela dorme bem. Porque o som à noite é muito silêncio pra ela. Então esse negócio de não pode fazer barulho nenhum pra criança dormir, não, é o contrário. Ela tem que acostumar o dia a dia, não, é isso. Com o som contínuo. Daí sim, o som barulho que varia vai acordar ela, porque ela tava lá dentro com esse som contínuo pra fazer ela. Então a pessoa pode colocar o quê? Uma musiquinha? Um ventilador. Ventilador, isso, ar-condicionado, coifa de cozinha maravilhosa. Porque aí, às vezes, você quer deixar dormir. Não tem estratégia que essa criança durma. Já botei ali pra dormir no escuro, não adiantou. Então tenta levar ela pra cozinha, fica lá perto da coifa, ou fica perto do ventilador, no quarto deixa o ventiladorzinho perto. Tenta deixar esse som contínuo ali. Mas na internet hoje deve ter esses sons pra dormir, põe no YouTube, tem aplicativo de celular que você põe lá, white noise, que é o nome em inglês, ruído branco. Aí você coloca o aplicativo, deixa a noite inteira. Tem aparelhinho no Mercado Livre, que é R$40, você deixa pertinho do bebê. Gente, eu juro que esse negócio é maravilhoso. Assim, é difícil um bebê que não goste. Então, essas são algumas das dicas que eu dou, né? Mas tem mais ainda, não sei se pode falar. Claro que pode falar. A gente olha muito os aspectos físicos e fisiológicos. Quer dizer o quê, Tati? Criança precisa brincar, precisa ver natureza, precisa sair pro sol. Às vezes é aquela mãe que no puerpério tá dentro de casa que tá com medo da criança que não tomou vacina, né? Eu falo, não precisa sair pra ir pra um shopping, mas pode sair ali no quintal, botar o pezinho da criança na grama, dar bom dia, sabe? Pra criança ir regulando o ciclo dela, dia, noite. Claro. E ela ter contato com a natureza. Você que é da parte natural, que nem eu, que gosto, sabe como que a natureza conecta com a gente, né? As crianças são muito conectadas com a natureza, o ritmo do dia e da noite. Então também é importante deixar essa criança brincar na natureza, deixar ela se expor a essas brincadeiras de chão, não ficar pra estimular o próprio ciclo circadiano. Isso, que é o dia e a noite. Que elas vão dormir mesmo na hora que anoitece. É o ritmo delas, assim. Elas acordam. Por isso que acorda 6, 6 e meia da manhã. Pois é, eles acordam com a galinha. Né? Que raiva que eu tinha, meu. Pelo amor de Deus. E assim, é raríssimo criança que acorda bem 9 horas da manhã. A maioria das crianças vão acordar 6, 6 e meia, 7 horas. No fim, quem tá certa são elas, são como sempre. Elas que estão certas, porque elas dormem junto com o sol. Sim, a gente que dorme, perde acorda isso, com o sol e vai, entendi. Isso, a gente perde essa conexão conforme a gente vai crescendo. Eles estão ainda muito dentro disso. Então a gente fala de honrar a noite, a casa à noite, 6 horas da tarde, já deixar no mais escurinho. Pensa, se ela é da natureza, se a gente estava conectado com isso lá nas nossos primórdios, a gente tinha escuridão no período da noite. Então a luzinha mais baixa, uma luz mais amarela, indireta, deixar a casa mais silenciosa. Às vezes a TV tá ligada, a luz tá aquela luz branca, assim, a criança querendo dormir, sei lá, não, mas não dorme, todo mundo falando. Eu falo, gente, à noite, ó, ritmo mais calmo. Depois que ela dormir, você pode ligar tudo de novo. Mas pra criança entender o ritmo, é importante ela ter esse contato com a noite chegando, sabe? E ter rotina, né, Letícia? A rotina é super importante. Super. Vamos falar dela? Ela contribui para a terapia do sono? Nossa. Então vamos fechar esse bloco e voltamos com mais terapia do sono infantil. Fica aí. A número 1 do Vale 99. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella, especialista em cortes e mechas. Sublimaster personalizados, canecas, quadros, azulejos e uniformes. Dr. Pharma, suplementos esportivos e vitaminas. Clínica Íntegra Saúde Caçapava, 14 especialidades de saúde. Cinto Aroma, cosméticos naturais e produtos aromáticos. Elaine Pelógia, micropigmentação, depilação e cílios. Terapia do baralho cigano, aconselhamento espiritual. Joselaine Soares, terapeuta facial naturalista. Carm, social media. Microdose de ayahuasca, a medicina sagrada. Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível, além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em @Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz, 1620. Loja 7A Belém, Taubaté, no 2Go Center. Senhoras e senhores,
Respeitável público, Heather Circos em São José dos Campos, o melhor espetáculo de circo do Brasil, Abracadabra, o circo musical que você nunca viu, com Dedé Santana e Diego Hipólito em todas as apresentações, de sexta a domingo, em São José dos Campos, em frente ao Hospital Vivale. Garanta já o seu ingresso em uhu.com. Abracadabra, circo musical. Esperamos você! Feirão dos Pais no Auto Shopping Taubaté. Um mês de super ofertas. Veículos abaixo da tabela. Financiamento rápido e fácil. Seu crédito aprovado na hora. 11 super lojas. Para você escolher o melhor negócio. Todas as marcas e modelos reunidas em um só lugar. E tem mais. Super atração neste sábado. Traga as crianças para conhecer de perto o robô Bumblebee. Venha tirar fotos e interagir com o mais famoso dos Transformers. Feirão dos Pais no Auto Shopping Taubaté. No coração da cidade. Estacionamento do Taubaté Shopping. De segunda a sexta, em 3 edições, as notícias do futebol de um jeito que você nunca viu. Humor e irreverência, barba, cabelo e bigode, aqui. 99, a número 1 do Vale. 99. Terapia do sono infantil com Letícia Tenório Doula. Gente, segue esta mulher, tem um monte de dica, ela faz um monte de live. Pega lá, @leticiatenório.doula. Também educadora de sono infantil, de amamentação, não é? Pode ajudar muito vocês, mães aí, que estão com o bebê pequeno, que não dorme, pelo amor de Deus, vocês podem pedir a consultoria dela. E segue a gente, @Saúde em Foco, @Tatiana Fedato, @99FM Só Sucesso. Se você é daqui da região e quer estar aqui no programa, é de graça, entre em contato comigo, a gente coloca você na pauta, só que eu vou ter a agenda só para outubro, então corre. E também fazendo o seguinte, por conta dessa lista de espera, eu lancei o Mais Saúde em Foco Live, que ele vai acontecer, já está acontecendo toda quarta-feira às 8 horas da manhã no perfil do Instagram. Não vai passar na rádio, mas é justamente para a gente poder atender essa demanda louca que pessoas querem vir, querem falar. Então, live do Saúde em Foco toda quarta-feira, a pessoa daí e eu daqui, tá bom? Vamos lá. Tem um recadinho para vocês aqui, do Grupo GAPC, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. É uma entidade sem fins lucrativos dedicada a melhorar diretamente a qualidade de vida de pacientes com câncer e seus familiares. Eles oferecem uma variedade de benefícios e serviços gratuitos, incluindo assistência profissional de uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma assistente social, além de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, suplementos, dieta integral, fraldas geriátricas, curativos, próteses mamárias e perucas e cestas básicas. Então, vocês precisam ajudar porque vem de doações. O GAPC atende pessoas maiores de 18 anos que comprovem vulnerabilidade socioeconômica. 4.300 pacientes hoje são atendidos pelo núcleo aqui de Taubaté, que fica na rua Dr. Souza Alves, 369, Centro. Se você quer informações para saber a veracidade dessa ajuda deles, é 12996544191 para você ir lá conhecer. Se você pode colaborar com dinheiro, faz um Pix a gapc.tte, que é de Taubaté, né? @gmail.com. Eles precisam muito. Se não podem com dinheiro, dão o seu tempo, seja voluntário do GAPC. 4.300 pessoas e familiares agradecem. Muito bem, Letícia. Que mais de dicas a gente pode dar? Então, a gente parou na rotina, né? Perfeito. Falando a rotina contribui ou atrapalha? Muito. A gente fala que a rotina... Eu gosto sempre de uma frase da doutora Paula Lenfers, que é lá de São José dos Campos, que ela fala assim, a rotina foi feita para ser quebrada, né? Ela não é para ser engessamento, mas ela ajuda a dar esse ritmo para a criança. A criança precisa de um ritmo, uma previsibilidade das coisas. Então, é importantíssimo. Rotina, você tentar manter as coisas durante os mesmos horários, final de semana. Isso pra mim foi tão difícil no começo, Tati, que eu falava, final de semana e tal. Lógico que hoje em dia eu quebro a rotina, né? Mas eu sei que no dia seguinte eu vou tentar voltar com ela. Então é importante porque isso me dá paz hoje em dia. Sim. Antes eu ficava acordado com uma criança, eu tive muito problema com sono até estudar isso, tá? E aí eu via que dava dificuldade. Hoje em dia eu estudo pra fazer essa rotininha bonitinho, eles dormem, aí eu tenho meu tempinho, né? Eu tenho aquelas 3 horas pra mim ali à noite sossegada. O que é a rotina, Tati? Você tentar manter sempre as
coisas no mesmo horário, um ritmozinho. Acordou, o ritual do bom dia, dá um bom dia pro sol, sai na natureza, começa com o ciclo circadiano, essa luz entrando nos olhos. Depois faz alguma atividade de gasto de energia, bota essa criança no tapete. Não precisa estimular. A gente fala, criança, às vezes a mãe Já tá é pensando, estimulada. já é estimulada o tempo todo, né? Ela que O nos mundo, estimulam. E o mundo é um grande estímulo. Só de olhar pra cima, ela já tá uau, assim. Verdade. Então, deixa ela explorar, enfim, gastar essa energia dela. E depois pensar nesses horários das sonecas, sempre com a rotininha das sonecas, com o ritual das sonecas. Que é o que é o ritual das sonecas, Tati? Você vai fazer essa soneca ser uma coisa que ela entenda que vai pro quartinho, é sempre no mesmo lugar. Então, entrou no quartinho, fecha a cortina, põe a musiquinha lá, que depois você pode mudar pro ruído. Não tem problemas a música no começo, só pra dar o ritmo, né? Lê um livrinho ou canta uma musiquinha pra ela e faz adormecer. Sempre o mesmo ritmo de sonecas. Pra que ela entenda, nesse quarto eu durmo. Por isso que é legal a soneca ter também a rotina de ser sempre no mesmo lugar que ela dorme sono noturno. É no quarto. Então tenta fazer sempre no quarto. Porque se você muda, a criança não entende. Gente, imagina, você tá na sala, de repente ela fala, nossa, mas eu durmo aqui, eu durmo ali, eu durmo no carrinho, Então a criança não entende o ritmo que tá rolando ali. Se ela entende que é sempre no mesmo local, isso facilita muito pra ela. Ela já vai sacando. Fala, hora de eu relaxar meu corpinho, né? E aí chegou a noite, é isso. Rotina da noite. O ritualzinho de boa noite, deixa a casa mais escura, que a gente já falou. E também faz o ritualzinho pra ir dormir, que pode ser um ritual curto, de 30 minutinhos. Não precisa ser aquele ritual de 2 horas. Então, bota ali uma musiquinha, um banho, e lê um livrinho rápido e dorme. E aí é um momento muito importante pra família, que eu chamo de alta conexão. A criança, ela precisa se sentir conectada para estar relaxada. Essa é uma frase que a gente fala muito. Então, a criança, para adormecer, se ela tiver uma alta conexão com o cuidador dela, seja mãe, pai, o cuidador que tenha lá, enfim, essa criança, ela sente que ela tá no ambiente seguro, que ela pode dormir. Então, ela vai ter esse momento ali de leitura e tal. Eu falo, pega o seu celular, deixa de lado nessa última hora do soninho, né? Deixa o celular de lado, fica com essa criança presente por essa hora. Que a criança vai perceber que ela tá bem, ela tá sendo percebida, né? E é mais fácil ela relaxar. Tá? E a rotininha, sempre o horário do sono noturno da criança é em média, vamos falar assim, 10, 12 horas, né? Então, pensar que horas que essa criança tá indo dormir. O que a gente mais vê aqui no Brasil, Tati, essas pesquisas indicam, é que as crianças vão dormir muito tarde. Sim. E aí o tempo total de sono delas não bate, a conta não fecha. Por isso que a gente vê problema na escola, por isso que a gente vê, baixo rendimento nas atividades em geral, uma criança mais estressada. É sono, né? Quem não fica Esses assim, transtornos todos identificados Nossa, em criança, de repente, é tudo por falta de dormir bem. Até na gente também, Super, né? Tati. Eu tava estudando essa semana TDAH, né? No curso que eu faço do sono, faço atualização. Se você olhar os sintomas de TDAH, que são os diagnósticos que surgem muito, eles batem muito com privação de sono. Então, às vezes, a gente fala sempre isso. Primeiro, vamos trabalhar o sono. Claro. Vamos descartar se não é essa possibilidade. Geralmente. Se não for o sono, aí sim vamos pro diagnóstico, né? Que o então, são 12 horas pra dormir? No mínimo, assim, 10 horas, 9, 10 horas pra uma criança. Até que idade? Na verdade, até pra nós adultos é entre 7 e 9 horas, né? Mas para as crianças... mulher ainda precisa dormir mais um pouco ainda, que eu li também. Porque tem a questão hormonal nossa, né? A gente tem os hormônios na época menstrual, enfim. Dá pra até falar sobre a mulher depois, porque dá bastante assunto aí também, né? Mas normalmente isso, 9 horas total... de sono noturno, pensando aí que uma criança vai dormir, então, em média, se for uma criança depois dos 3 meses, lá para 7h30 da noite. Esse seria o horário ideal de uma criança adormecer. 7 horas e 7h30 da noite, para que ela consiga acordar às 6 horas da manhã. Pensando aí que essas 9 horas já é um pouco de privação, né? Então, mas assim, ela vai acordar pra mamar, né? Sim, ela acorda e volta a dormir. Ela para de acordar de mamar o quê? Com quanto tempo? Já é um tempo... Porque assim, a amamentação, a gente fala que ela é exclusiva 6 meses, e depois ela é complementar, mas ainda é a fonte principal de alimento até 1 ano. A partir de 1 ano, seja amamentação, seja mamadeira também, tá, gente? Que a gente fala ainda também das pessoas que não amamentam, né? A partir de 1 ano, essa criança já consegue ter um ritmo no estômago dela que ela consegue aguentar uma noite inteira. Lógico que tem algumas crianças, que aí a gente fala de uma parcela bem baixa, que desde sempre consegue manter a alimentação no período da noite menor, assim. Ela não mama à noite e ganha peso. Aí a gente não mexe também, né? Não é porque ela tá ali quietinha que a gente vai acordar ela. Mas é mais fácil dentro da nossa realidade a partir de 1 ano, uma criança. E está dormindo, não acorda pra dar mamar. Deixa dormir. Se estiver ganhando peso, não. O pediatra normalmente que orienta isso, né? A gente sempre acompanha junto. O meu trabalho do sono, ele é sempre... A gente fala que é multidisciplinar. Eu sou sempre
sempre muito alinhada com nutri, pediatra. Sim. Porque o pediatra precisa dar o aval também, né? Verdade. Então, se ele deu o aval pra dormir uma noite inteira, a gente trabalha pra isso. Se ele não deu ainda, a gente faz os ajustes necessários. Verdade. Ó, no Facebook, Jeremias Fontes, bom dia. Desculpa, eu só vi agora. E a GES MDH, mulher é a que a mais precisa dormir, é a que menos dorme. É verdade. Eu li que é de 9 a 12 horas que a gente precisa dormir. Isso. Por conta dos hormônios, por conta de tudo que a gente tem, né? Das multitarefas que a gente tem. Exato. Só que aí, como ela falou, a gente que precisa dormir, não dorme. E quem não precisa dormir, ronca. Criança é normal roncar? Não é normal. E essa é uma das coisas que a gente investiga também na terapia do sono. Porque se a criança tá roncando, dormindo de boca aberta, perna muito agitada, algum sinal de sono que não tá relaxado, a gente precisa olhar pra isso. Principalmente criança que tá roncando e com boca aberta. Porque a gente sabe que a língua, olha que louco, Tati, você fala que parece ter nada a ver a língua com sono, né? A língua nossa, em repouso, ela dorme no céu da boca, né? A gente fecha a boca, ela sobe. Então essa língua precisa ficar lá pra gente trabalhar o palato, o céu da boca, pra trabalhar a nossa formação do crânio. A criança que dorme de boca aberta, ela não tá guardando a língua onde precisa, essa língua fica fraquinha. Provavelmente é uma criança que a gente vai ter que trabalhar essa língua, depois do desenvolvimento dela. E se tá roncando, é porque essa língua não tá fazendo a pressão necessária pra respirar porque melhor. Porque ela tá com a boca aberta, porque não respira pelo nariz. Aí começa a roncar, exatamente. Então aí pode ser um problema no nariz, fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Ou, na verdade, trabalhar com fono pra gente poder... Por isso que eu falo que é multidisciplinar, às vezes, né? A gente poder, às vezes, então, entender por que ela não tá fechando a boca. Se é alguma questão oral mesmo dessa criança. Na parte da amamentação, a gente sabe que desde cedo a gente consegue, às vezes, caçar algumas coisas, né? Mas, às vezes, essa língua precisa ser trabalhada mesmo. É um músculo, né, gente? Vamos lá, a gente tem que trabalhar esse músculo. E ela pode estar com esse problema e não roncar, porque eu sempre respirei pela boca, porque eu tive que fazer a cirurgia de desvio e não roncava. Então, assim, eu não tinha sinais de nada. Mas você acordava relaxada? Ah, capaz. Não. Né? Porque eu tô dormindo bem agora, depois de anos. Tô com 45. Tô dormindo bem faz o quê? Uns meses. Sim, uns meses. Caramba, Tati! É, meu só bem. Agora. Porque, o pai dos filhos roncava. Nossa. Esse atual ronca. Como que eu fico? E aí o seu sono deve ser leve, então, né? Não era, mas tive filho agora. Respirou, eu acordo. Não respirou, eu acordo também. É verdade. Não é? A gente fica noiada mãe de primeira viagem, pelo amor de Deus. E a mulher, quando ela amamenta, ela tem um hormônio, né? A prolactina, que deixa a gente mais em estado de alerta à noite mesmo, né? Então, a mulher que amamenta consegue mesmo acordar mais vezes à noite com um sono muito leve, porque ela precisa, é instinto de sobrevivência, né, dos mamíferos. Pra gente poder dar leite pra ver se o bebê tá seguro e tal, essa mãe fica em estado de alerta mesmo. Mas ela consegue adormecer mais rápido. Por isso que você acorda seu marido, quando tá, por exemplo, amamentando, o marido demora pra situar e a mulher, ela acorda já tipo, ai, bebê. Ela já consegue acordar mais ativa, né? E é importante o pai também ajudar, né, o marido, né? O pai dos meus filhos ajudava muito, foi muito legal, porque quando eu dava mamar, aí eu pra eu poder dormir, aí ele pegava o bebê e ele trocava, e ele fazia ninar, ele fazia rotar. Porque daqui a 2 horas, eu tinha que acordar de novo daqui a 1h30. Então, assim, é um soninho só, não aguenta. Então, é legal ter um parceiro que ajuda, né? O pai dos meus ajudou bastante. Nossa, essa coisa do cuidador que a gente fala, né? O cuidado, ele tem que ser dividido. A gente não nasceu pra ficar sozinha, né? Nesse mundo todo. A gente precisa de rede de apoio. Seja durante o dia, alguém que vai limpar sua casa. Mas e quem não tem, Letícia? Então, vamos falar disso no próximo bloco, que é o último. É um assunto importantíssimo. Nós vamos ter que terminar esse bloco agora. Voltamos com dicas pra você que tá aí, que não tá fazendo nada direito. Não é direito, que não tem informação. Agora você vai ter. Fica aí e já volta. Beleza. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella, especialista em cortes e mechas. Sublimaster personalizados, canecas, quadros, azulejos e uniformes. Dr. Pharma, suplementos esportivos e vitaminas. Clínica Íntegra Saúde Caçapava, 14 especialidades de saúde. Cinto Aroma, cosméticos naturais e produtos aromáticos. Elaine Pelógia, micropigmentação, depilação e cílios. Terapia do baralho cigano, aconselhamento espiritual. Joselaine Soares, terapeuta facial naturalista. Carm, social media. Microdose de ayahuasca, a medicina sagrada.
Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível, além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em @Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz, 1620. Loja 7A Belém, em Taubaté, no 2Go Center. Para almoçar todos os dias, de segunda a sábado, com o menor preço e a maior variedade em pratos frios e quentes, almoce no Bar do Osmar. Comida caseira servida no sistema self-service por quilo. Convide os amigos, junte a família e almoce no Bar do Osmar. Os melhores salgados da região e a tradicional torta do Osmar. Experimente! Bar do Osmar, Rua Humaitá, em Taubaté. Aqui você se sente em casa. Bar do Osmar. Preço bom, tempero bom. Todo domingo, das 8 às 10 da manhã, Domingo Show, aqui. 99, a número 1 do Vale. 99. Voltando, Saúde em Foco, terapia do sono infantil com Letícia Tenório. Ela é doula, ela é consultora de amamentação também. Você que está com dificuldade de fazer seu bebê dormir, contrate a Letícia. Ela pode te dar dicas infalíveis, que tem dicas no Instagram dela, @leticiatenório.doula. Segue lá, segue nós, Saúde em Foco. Tatiana Fedato também. Nosso último bloco é mais curtinho. Vamos falar para essas pessoas que... Vamos pensar nas pessoas que não podem te contratar. Isso é verdade, ou que assim, tá desesperado. Dicas rápidas, básicas. Legal. Eu sempre falo também das pessoas que não têm rede de apoio, porque é muito fácil hoje em dia falar de quem não tem, porque o homem tem uma licença paternidade curtíssima. 5 dias. 5 dias, essa mulher às vezes não tem a mãe disponível, enfim. Então, o que eu sempre falo muito? Para essa mulher pensar em coisas práticas do dia. Por exemplo, ela pensar, vai congelar no final de semana, vai fazer comida, já pensa no congelamento, porque parece que não tem a ver com sono, mas tem, tá? Que às vezes a mulher não botou essa criança para dormir porque ela não fez almoço, aí nessa começa a atrasar tudo, né? Então congela a comida no final de semana, faz as marmitinhas, pede, né, pra pessoa que tá ali na tua casa, seu parceiro, a avó, mãe, fazer marmitinhas, trazer pra você às vezes, né? Pensar em quem pode ser essa rede de cuidado da comida, deixar comidinhas espalhadas pela casa pra você também, porque muita mulher às vezes vai relatar que vai botar bebê pra dormir, tá com fome, querendo tomar banho, fala, então espalha comidinha e água pela casa. E aí escolhe o que faz, ou toma banho, ou dorme ou come. Isso, então assim, espalha às vezes castanha, sei lá, uma frutinha, uma maçã, uma banana, espalha pela casa pra você ter pra onde parar e comer um pouco pra respirar, uma água, né? Espalha garrafinha de água e tal. E pensa sempre num recurso que eu falo que é fenomenal. Eu sei que ele tem resistência no começo pra ser usado, mas depois que engata a primeira, normalmente a mulher ama, que é muito comum na América do Sul, mas no Brasil não é o sling, né? Que o sling é barato, assim, você compra em desapego, compra em grupo de internet, pega, né, é fácil, é um tecido, gente, né? E tem as amarrações no YouTube, você olha ali, a mulher que tá sozinha, gente, esse é um recurso, assim, que te dá a mão livre, você tem tempo pra fazer as suas coisas, o bebê dorme uma soneca gostosa. Porque parece uma redinha pra ele, né? Tá na rede, né? E tá com você, mas também se não quiser comprar aquele saco, aquele Santo Saco, é a marca, procura, tô fazendo propaganda. Santo Saco, procura lá. Ou então aquele coletezinho, parece um macaquinho mesmo, né? Também funciona. Tem as mochilas pra criança maior também, verdade. E colocar na frente, não atrás, sempre né? na frente, isso mesmo, por conta da coluna, isso mesmo, isso é importantíssimo. E das perninhas também, né? Tem que ficar um sapinho, que a gente fala, o contato visual, gente, importantíssimo, e né? Até por conta da coluna, porque retifica, né? A coluna, se você botar o bebê atrás, ele fica com o quadril muito aberto. Então, sempre na frente. Mas isso é legal, gente. Procura carregador lá, você põe a amarração de carregador ergonômico, que é ergonômico, é a palavra que dá pra essa amarração pro bebê respeitar a coluninha dele. O bebê, gente, às vezes a mãe fica com medo de botar o bebê no sling pro bebê ficar todo amassado. Eu falo, gente, dentro da barriga ele tava amassadinho também. É verdade. Então, assim, tá tudo bem. Ele vai ficar ali todo... Às vezes eu andava de sling na rua, passava uma mulher e falava assim, tadinho, tá todo amassado. Eu falei, gente, mas dentro da minha barriga tava como? Então assim, o amassadinho, lógico, estiver respeitando, respiração, tudo, é gostoso pra esse bebê tá bem presinho ali, sabe? E dá um sossego, principalmente pra essa mulher que tem os 3 primeiros meses, que é a esterogestação, o momento que o bebê ainda acha que tá no útero. Então, invista no sling, que vai te custar uns R$40,
reais em desapego, sei lá, enfim. E que você consiga fazer esses links, usar ali, resistir o começo, que eu falei que é difícil, porque às vezes a amarração é um pouco complicada, a amarração né? Você fica, não vai dar certo. Mas depois que dá certo, gente, o bebê acostuma com aquele sling, a mulher descobre um tempo pra ela, é um tempo que ela pode não fazer nada. Fora a conexão da mãe com o bebê, que é uma coisa... Nossa, né? Ou outro cuidador também, que pode usar o sling, né, se tiver. E a mãe também tem que dormir, né? Porque senão não produz leite, aí irrita o bebê, que não consegue mamar, não consegue dormir, aí vira um boné velho. É verdade, então durante o dia, quando possível, durma junto com o bebê, né? Descansa junto com ele, nesse comecinho, que pode ser mais desafiador. Isso é importantíssimo também, né? Essa mãe precisa Então descansar. Vamos recapitular, fazer uma caminha pra ele poder, tipo aquela caminha de gato, né? Isso. Fazer deixar ele uma borda, né? Uma contenção, pra ele poder ficar ali. O paninho também, a naninha que você falou. Sim. Várias chupetas também. Se for utilizar chupeta, pode Quarto escuro. Sim. Que mais? Total. O sling, a gente falou já? Você falou já, né? Você foi falou. Primeiro, né? A gente falou da questão do ruído branco. Do ruído branco. Que pode usar o ruído branco ou rosa. Ruído rosa também, tá, gente? Cor do quarto também influencia. Cores pastéis. Sim. Tem muito colorido também, senão agita a pessoa, não é? Nossa, o berço, não tentar tirar o móvel de cima do berço, essas coisas muito visuais, que a criança às vezes tá tentando dormir, tá vendo lá um negócio super legal. Ela fala, nossa, vou dormir. Estímulos no lugar que ela vai brincar, muita cor. Mas ali tons pastéis, azul, verdinho, amarelinho. Sim. Né? Pode ter os bichinhos de pelúcia, mas tudo clean. Isso, menos informações visuais pra ele não se conectar. Se for usar a luz à noite, o tom mais quente, âmbar, então assim, vermelho, laranja, amarelo, pra poder esquentar. Mas não tenho dinheiro. Eu falo, gente, pega celofane, folha de celofane e põe em cima da luz, assim. Você amarra pra fazer uma luzinha menor, sabe? Sim. Então assim, às vezes você não tem um recurso imediato, ou pega um pano, cobre a luz ali, vê se dá pra cobrir, fazer aquela meia luz. Isso é fácil, assim. Não tem ruído branco, é o que eu falei, usa no celular, não precisa ter um Tá muito calor, mosqueteiro, gente, livrou a cara, nossa, era muito pernilongo. Calor, que ajuda na questão do... Muita gente fica com medo do ar-condicionado e ventilador. Falo, gente, ventilador já tem um ruído branco e ainda por cima essa criança... Só não colocar direto na criança, né? Coloca na parede pra ela poder rebater. Nossa, porque muitas das vezes a criança acorda por calor, né? Tá ali quente. Outra coisa também que ajuda bastante é no tempo seco, um baldinho de água com pano dentro, debaixo da cama. Verdade. Pra poder não ficar o nariz ressecado, não é? Importantíssimo. Mas eu fui aprendendo isso de forma empírica. Né? Acerta, erra, acerta. É verdade. Mas, se tivesse mas você... isso é importantíssimo. Não, assim, e eu acho que também consumir informações de qualidade. É o que eu falo, né? Às vezes a pessoa não tem acesso. Tem o Instagram hoje em dia pra ajudar, a internet, enfim. Tem rodas, tem às vezes essas rodas que a gente faz aqui em Taubaté, a gente tem a roda do ventre ao peito, que eu sou coordenadora, e a roda do Via Vale, que são pra gestantes, mas a gente fala de todos esses assuntos de graça. Legal! Como que a pessoa tem acesso a isso? Tem que pagar? Então, não paga, é um projeto social mesmo, como voluntário. Fala aí. Aí do ventre ao peito é no Taubaté Shopping, rola uma vez por mês no sábado, a gente sempre solta o calendário no Instagram do Ventre ao Peito. E a do Via Vale é uma roda que eu faço com 2 médicas e uma enfermeira. É no Shopping Via Vale também, um outro sábado por mês. E a gente divulga o calendário. Por exemplo, esse mês é da amamentação, a gente vai falar de amamentação. E aí também, todas são gratuitas, abertas. Normalmente a gente só pede inscrição pra gente ter noção de pessoas, né? E aí divulgam sempre no Instagram dos shoppings também, tanto do Taubaté quanto do Via Vale. Legal! Então, eu falo assim, se não chega de um jeito, consuma de outro, né? Vá atrás das rodas, esses movimentos. Nossa, muito bom. A GES MDH, preciso. Depois do parto, se eu espirro, faço xixi. Tem que fazer o pompoarisco. Se tiver alguém de pompoarisco que tá ouvindo aí, quer vir na rádio, me entre em contato que eu coloco você na pauta. Muito bom. Muito legal. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui no WhatsApp. Não, acho que não. A gente tá finalizando. Tem mais dicas importantes para passar? Então, mitos e verdades, por exemplo. Isso é legal, hein? Fala aí. Nossa, vamos lá. Os primeiros mitos que a gente tem, a gente já falou, né? Na verdade, da questão do dormir à noite, não, dormir que de não dia. Pode dormir de dia, é um mito. A gente falou da amamentação, recapitulando para quem não pegou aí no comecinho, né? Que não tem problema a gente criar essa associação para trazer segurança. Sim. A gente fala muito da questão do mito dos rituais também, né? De achar que a criança, ela adormece em qualquer lugar, então é importante ter esse ritualzinho. Acho que a gente falou de quase todos os mitos. Óleo essencial para criança, pode? Isso é importantíssimo falar, porque o óleo essencial tem criança que é sensível. Se for usar, é sempre lavanda do tipo angustifolha, que tem 2 tipos de lavanda, né? Tem uma lavanda que ela dá uma despertada e tem a lavanda que acalma. Então, olhar ali na composição se é a lavanda angustifolha, que é uma lavanda que acalma. E aí, testar. Eu falo assim, crianças que são muito sensíveis a cheiro,
aquilo. Por exemplo, você já vê que é uma criança que no toque ela é muito sensível, você vê que ela é uma criança que desperta mais com facilidade, enfim. Talvez a lavanda nem seja legal. Então testa uma noite, vê como é que fica, põe no ambiente. Pode colocar no aromatizador, não é? Isso, ou no difusorzinho. Pode ir no difusor, mas pode também colocar assim nesse paninho. Sim, super. Porque ela vai ficar com ele ali pertinho. Só tomar cuidado com a questão de não ficar muito forte, porque o cheiro pra eles é muito sensível, né? E pele a gente evita usar quando é muito novinho ainda, né? Mesmo com as diluições, a gente fala, espera passar um tempinho aí. E banho de camomila também ajuda, não ajuda? Eu taquei camomila na banheirinha do menino. Nossa, que maravilha. Gostoso. E tem gente que faz, né, banho de camomila, banho de... Na verdade, você pode pegar ervas no geral que acalmam, erva né? doce, camomila, super, né? fazer o banho. E o banho é um momento muito que a gente fala, né? Tem criança que não gosta do banho, né? Como um recurso para acalmar. Tem criança que fica mais agitada no banho. Então veja também na tua rotina se o banho não tá, às vezes, até despertando essa criança pra dormir. É verdade, que essa coisa de, vou tomar um banho pra dormir, nossa, às vezes não. A criança tá ali, tipo, ela odeia água. Você já viu? Assim, tem criança que é assim, bebê né? gosta de água, mas a criança começa a andar, já não gosta de água, né? Pode tomar banho, né? Super, eu faço um banho mais rápido. Preciso dar banho. Não dá, não tem condições, porque chega suado da escola, sei lá. Então dá um banho mais rápido, uma coisa assim mais breve, com uma luzinha mais baixa, né? E tenta fazer esse banho ser uma coisa assim mais pontual. Dá pra dar banho de colo também, né? O pai ou a mãe dá o banho no colo, no chuveiro, de forma segura. Olha na internet que tem como a gente ver como dar banho no chuveiro, né? Pro bebê pequenininho também, bebê que não gosta de banho, né? Também é um outro recurso que ajuda bastante. Muito bem. Já finalizamos, olha só, preciso terminar. Ai, gente, Letícia, agradeço demais a sua presença aqui. Fala aí seu Instagram, telefone, onde você atende. Sim, legal, eu atendo, na verdade, em Caçapava, na Clínica Humanitas, Taubaté e São José dos Campos, eu faço atendimentos domiciliares, também posso atender em clínica se precisar, mas o meu contato, eu vou deixar aqui, daí você entra em contato comigo e tem mais informações. O telefone é 12-DDD 981-759480 e o meu Instagram é leticiatenório.doula. Muito bem, gente, assiste lá, pega essas dicas no arroba 99FM Só Sucesso no Facebook, ou então no Saúde em Foco Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agradeço muito a sua presença, foi muito legal. Semana que vem falaremos sobre reflexologia com a Aline Trindade, lá de Caçapava. Maravilhosa, né? Eu fui cerimonialista e fiz o casamento dela. Hoje a gente é amiga. Então, reflexologia com a Aline Trindade no sábado que vem. Sigam a Letícia, @leticiatenório.doula e pegue lá muitas informações. Muito grata pela sua presença. A vocês, seguidores e ouvintes, gratidão. Um beijo, até sábado que vem. Tchau, tchau. Obrigada. A número